Após flopar nos Estados Unidos e até em El Salvador, Flávio vai a Israel, vai. Senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro iniciou hoje um giro internacional em busca de se posicionar como liderança da direita no Brasil. A primeira parada será em Israel, onde participará da Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo entre os dias 26 e 27 de janeiro. O evento também contará com a presença de Eduardo Bolsonaro e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Flávio deve tentar também um encontro com o premier. Em 2025, o senador esteve em El Salvador e nos Estados Unidos para participar de agendas com políticos de direita. Apesar das viagens, ele não conseguiu se reunir com os respectivos presidentes dos países, Nayib Bukele e Donald Trump. Fala mais, vai, Beni. Falo, após a passagem por El Salvador, Flávio deve viajar para o Bahrein e para os Emirados Árabes Unidos. Segundo assessores do senador consultados pela Folha, a viagem deve incluir países da Europa também. Ele planeja visitar ainda a Argentina, governada por Javier Milei, e o Chile, onde José Antônio Casti, de extrema-direita, venceu as eleições e assume o governo em março. A previsão é de que Flávio retorne ao Brasil apenas em 15 de fevereiro, ou seja, após o fim do recesso do Senado, que termina no próximo dia 1º. Isso, o Senado autorizou, diz que a missão do senador, autorizando a ausência de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. Vocês estão entendendo, vejam só, não é que o Tarcísio não pudesse fazer essa viagem, o vai bem, podia. Né? Até porque, com alguma frequência agora, ele fala também como se fosse líder religioso. Né? Outro dia ele se disse até uma encarnação de uma mistura de Moisés com Abraão. O que é uma ambição nada pequena. Né? Ele poderia fazer. Mas, para o campo conservador, interessa o Tarcísio que trata de economia, privatização, não sei o quê, corte de gastos e tal. O Flávio, ele embarca na questão da guerra de valores, na coisa da ascensão da direita, com quem... Então... Tudo bem, foi esnobado até pelo Nayib Bukele, não interessa. Pelo Marco Rubio, não interessa. Agora talvez consiga falar com Netanyahu e vai buscar outros líderes de direita. A direita no mundo, nós representamos. Talvez, o Haddad chegou a falar disso, nós vamos ver. Talvez em certa medida essa abordagem seja até positiva para o Lula. Não sei. A ver. Né? Eles já embarcaram em outras canoas furadas no que diz respeito à ascensão da extrema-direita no mundo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Né? Haddad cutuca Tarcísio, vender estatal e cortar mínimo. É isso que quer. A direita não tem. A direita é acanhada. Vamos lá, vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu hoje uma entrevista ao portal UOL. Ele falou por cerca de 1 hora e 10 minutos. Comentou diversos assuntos, como a eleição deste ano, a disputa entre Lula e a direita, a situação das contas públicas e o rumo da economia nacional. O ministro criticou a visão de mundo compartilhada pelos adversários de Lula, entre eles a do governador Tarcísio de Freitas. Haddad ironizou um conselho de Tarcísio a Lula em meio ao tarifaço americano e afirmou que os pré-candidatos da direita são muito acanhadinhos. O grande tema para o Brasil é, diante da nova geopolítica internacional, qual é a pauta de desenvolvimento que o Brasil pode ter? Eu penso que, nesse particular, o Lula é meio insubstituível, porque eu vejo os adversários dele são muito acanhadinhos, não tem uma visão do que está acontecendo no mundo. É aquela velha agenda, vender estatal e congelar salário mínimo. É isso que eu vejo. É uma visão muito pequena do Brasil, uma visão muito tacanha do Brasil. É um pessoal sem traquejo para enfrentar o desafio internacional que está colocado. Então, por isso que eu penso que nós temos que ter uma tarefa de dar uma olhada no que está acontecendo, entender. E o Lula já está fazendo isso nessa avenida que ele criou com a União Europeia. Você vê que ele não está escolhendo parceiro. Ao contrário, ele está promovendo novas parcerias. Então o Lula está muito preocupado com a questão do multilateralismo e está fazendo com que o Brasil não seja anexado, nem mentalmente, a nenhum bloco. Você viu o comentário de um governador dizendo: por que não entrega logo para o Trump o que ele quer e acalma o rapaz?
Esse foi um comentário de um governador de estado. Então, se nós formos comparar o Lula com esse tipo de postura, nós vamos chegar aonde? Daqui a pouco nós estamos aqui com a guarda pretoriana da Casa Branca tomando conta do país. Pois é, ele estava se referindo a um comentário feito pelo Tarcísio numa palestra no Mercado Financeiro no dia 18 de agosto, véspera do aniversário de uma grande pessoa que sou eu mesmo. Dia 18 de agosto de 2025. Vamos lembrar rapidamente o que disse o Tarcísio aí, vai? Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? Nós sabemos que o Brasil avançou bastante na negociação sem fazer isso que o Tarcísio recomendou. E até agora nós não temos... Isso aqui é objetivo. Isso aqui não é escolha desse ou daquele. Se alguém desconfiar que eu não votarei na extrema-direita, tem toda a razão. Jamais acontecerá. Nunca aconteceu. Mas não é isso. Eu acho que quando eu faço esse alerta aqui, eles deveriam ouvir. Até para uma questão de prudência. Para eles. Só fica ouvindo puxa-saco. Vejam só, na questão das tarifas, alguém teve a coragem de se opor às tarifas? Você tem algum governador desses que se dizem pré-candidatos, ou que sonham ser candidato, como Tarcísio, que ainda quer ser? Alguém se opôs à tarifa? Pega o caso da Venezuela. Não, você pode. O Lula não reconheceu a vitória do Maduro. Mas é aceitável que um país tome o outro, invada o outro, sequestre um presidente? Ah, mas fez-se uma pesquisa de opinião e se disse que sim. Eu quero saber se isso constrói uma liderança. Agora, no caso da Groenlândia. Então, você vai ter uma disputa eleitoral. O que eu acho muito impressionante é que essa agenda e esse modo de a direita ver as coisas ajudou, junto com os números da economia, embora economia, e eu acho que a Haddad está certo, ela não define a eleição, ele vai falar isso mais adiante, né? Mas é claro que isso ajudou a tirar o Lula de uma dificuldade eleitoral que era absolutamente injusta. Absolutamente injusta. Não fazia sentido. Mas eles ajudaram, porque deram ao Lula o discurso da soberania. Mais do que dar o discurso da soberania, o Lula tem uma leitura estratégica do que está em curso e eles, se tem, não demonstram, porque não podem contrariar Bolsonaro. E o Bolsonaro se grudou na coisa do Trump, na certeza de que o Trump ia desestabilizar o Lula, ia desestabilizar o governo Lula, e isso ia ser positivo para eles. E não aconteceu desse modo. Aconteceu até coisa bastante diferente. Ou então digo que eu estou errado. Hoje, as sobretarifas atingem 22% do valor exportado para os Estados Unidos, e a pauta de exportações do Brasil se diversificou. E aumenta a pauta, os parceiros do Brasil, na verdade, se diversificaram. E, portanto, aumentou a exportação. Né? Evidentemente, o presidente Lula não apoiou a invasão da Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, mas também está na cara que não resolveu dar murro em ponta de faca por causa da Venezuela. Ao contrário do que, eventualmente, eles imaginavam que pudesse acontecer. Né? Assim como não fez retaliação burra ao Trump. Mas eles sim permaneceram submissos. Então esse conselho do Tarcísio vai lá e cede alguma coisa antes de conversar? Antes de negociar? É assim?
O que é que a experiência internacional indicava sobre o modo como Trump negocia com aqueles que cedem de cara?